Chiara, com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Agradeço a introdução carinhosa, Rodrigo. Também estava com saudade de vocês, de estar nesse ambiente aqui da Escola da AGU, que eu digo que é o meu órgão favorito dentro da instituição, por razões que eu vou apresentar, porque são razões cruciais para esse desenvolvimento da advocacia, enquanto advocacia de Estado, da advocacia pública, da advocacia da AGU, enquanto advocacia de Estado. Gostaria muito de falar da minha felicidade de estar aqui, com um painel com você, com o doutor Marco Aurélio, por quem eu tenho um carinho extremamente especial, está aqui à frente da escola, o doutor Danilo, que está à frente da escola da AGU, a querida Cajueiro, morrendo de saudade de todos vocês aí da escola, todos os servidores, todas as servidoras, nossa querida Josi, todo mundo que está nos assistindo também, e nem vou me alongar muito nos cumprimentos, para não esquecer de ninguém muito importante, e vou começar, como eu gosto de começar, pedindo licença e pedindo e saudando Ngila. Mojubá Exu, que Exu com seu ogó abra todos os caminhos dessa fala, que Exu, que é senhor dos impossíveis, do impossível, me permita enunciar com escureza dessa intersecção, dessa encruzilhada da qual eu falo, dessa intersecção entre gênero e raça, dessa intersecção de ser uma procuradora federal, mas antes disso ser uma mulher negra que exerce a função de advocacia de Estado, que exerce a função de procuradora federal. E gostaria muito de falar com toda a potência transformadora e com toda a força da nossa ancestralidade como representante aqui de uma minoria social, no sentido social de minoria, essa minoria que está tão subrepresentada dentro do sistema de justiça e dentro dos quadros da própria Advocacia Geral da União. Digo de início que a minha fala vai ser uma fala totalmente construtiva, nesse sentido de como é que podemos potencializar a própria Advocacia de Estado a partir de uma maior pluralidade dos seus quadros. Eu saúdo, antes disso, todas as Iabás também, todas as que vieram antes de mim na luta, e hoje, que é o dia dedicado a Omulu, eu peço que ele afaste a doença. Eu começo lembrando as mais de 100 mil pessoas mortas nessa pandemia, e em respeito às mais de 100 mil famílias inconsoláveis, em nome da nossa primeira vítima, né, Rosana Urbano, uma diarista que simbolicamente marca o início dessa tragédia que vivemos. Eu gostaria de me colocar e de colocar aqui a serviço de uma fala construtiva, de uma fala estratégica, de uma construção realmente para a Advocacia Geral da União, para a Procuradoria Geral Federal, para que realmente nós possamos assumir esse compromisso de ser função essencial à justiça, de ser função indispensável à nação brasileira. E eu gostaria de dizer que enuncio daqui desse lugar, e sempre gosto de marcar, porque eu entendo que a minha própria visão de advocacia de Estado, ela tem muita relação, estreita relação com esse lugar de onde eu observo. Cada um de nós observa todos os fenômenos sociais, observa a construção do Estado, observa a construção do direito, observa a construção da advocacia do Estado a partir de um local. E esse local que eu ocupo é diferente do local que Rodrigo ocupa, é diferente do local que Marco Aurélio ocupa. Cada um observa de um ponto, e esses pontos de vista diversos eles devem ser considerados. E, para isso, eu peço atenção até para que a gente rememore e recoloque a construção do próprio Estado de Direito como uma construção moderna. A construção do Estado, e quando a gente fala em advocacia de Estado, a gente tem que remontar realmente a esse período da modernidade, na qual o direito se destaca dos demais sistemas normativos, dos demais sistemas sociais, no qual eu tenho uma narrativa que constrói uma nova epistemologia, uma nova forma de atuar a partir de um Estado. Esse Estado que toma para si o monopólio de dizer o direito, esse Estado que começa leviatânico, segundo a proposta de Hobbes, no sentido de que é um Estado que deve ter a força suficiente para nos trazer a paz, mas ele deve ser um Estado que monopoliza a força, que monopoliza o direito.
esse Estado e esse modelo de Estado é uma construção europeia, é uma construção pautada por novos ideais, e esses ideais que vêm a partir de uma revolução liberal, a partir de uma revolução burguesa, a partir de uma revolução iluminista. Esse Estado que vem se preocupar com elementos essenciais e que vem se preocupar com diversas fundamentações, mas que toda essa construção faz com que a gente vivencie a ideia de uma especialização de sistemas sociais. E aqui eu trago as contribuições que Niklas Luhmann traz para a minha pesquisa, e o professor Marcelo Neves também. São duas perspectivas muito interessantes para que a gente veja o Estado, o direito, as instituições e a política como sistemas autônomos, mas não como sistemas autistas, com permissão da utilização dessa palavra que é muitas vezes colocada pelos teóricos e que eu tomo como referência básica, mas que eu acho que, de certa forma, também traz uma opressão, que é o capacitismo, né? Quando a gente coloca o autismo como problema. O problema não é o autismo, o problema é o solipsismo. A gente não pode entender que esses sistemas sociais, por mais especializados que eles sejam, o direito dizendo o que é lícito e o que é ilícito, a política dentro da lógica de governo-oposição, a economia dentro do ter e não ter, a ciência dentro do saber e não saber, toda essa construção de vários polos, dessa multicentralidade da modernidade e da pós-modernidade, como bem colocado antes de mim, ela não pode se fechar num solipsismo, ou seja, apesar de fechado do ponto de vista operacional, o direito ele tem que estar aberto cognitivamente para as influências do seu entorno, para as influências do seu meio ambiente. O direito, portanto, ele tem que funcionar, e as instituições que exercem esse direito têm que funcionar de uma forma a estar aberta a modificações de sentido, a modificações de semântica, a inclusões de novas perspectivas sobre, inclusive, o que é o Estado, sobre, inclusive, o que é o direito, como técnica de decisão e como ciência. E é essa abertura cognitiva, e é por meio dessa abertura que eu me valho para falar sobre a importância de se entender a advocacia de Estado como instituição estratégica para que o direito consiga atuar nessa abertura cognitiva. E hoje eu digo, eu sou advogada pública, faço parte da Procuradoria-Geral Federal, enquanto Procuradora Federal, por convicção da nossa missão institucional. Como o maior escritório de advocacia do mundo é o que somos. E essa grandeza de instituição e essa grandeza do papel que cada um e cada uma de nós exerce é que deve ser avocada em momentos de crise iguais a esse que nós estamos vivendo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a advocacia de Estado, quero dizer que a Advocacia Geral da União, ela tem um papel fundamental, como bem colocou a doutora Vanice de começo. Eu agradeço imensamente pela fala, pela excelente aula dada sobre alguns mitos, e um dos papéis relevantíssimos que a advocacia de Estado exerce e que se destaca de qualquer outra função essencial à justiça é o papel de assessoria e consultoria realizado para a administração pública. Essa consultoria, essa assessoria, com mais de 87 mil manifestações esse ano, como bem colocado na abertura do evento, 17 mil exclusivamente sobre a situação calamitosa que vivemos em razão da Covid-19, isso demonstra o que é o papel específico, peculiar, que só nós podemos realizar. Porque a Constituição Federal, quando ela coloca como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a diminuição das desigualdades regionais e sociais, quando ela coloca diversas novas normas programáticas, ela se põe como uma Constituição que se pretende dirigir a política, que se pretende dirigir a partir de perspectivas normativas. E aí vejamos a Constituição como esse acoplamento estrutural entre política e direito. E vejamos como a Advocacia Geral da União está justamente nessa ponte que liga política e direito, porque nós podemos, não só podemos, como devemos estar ao lado da administração pública para a execução das suas missões, para a execução dos programas de governo que não são de governos em específico, são programas de Estado.
O nosso Estado ele tem objetivos bem delimitados e bem determinados pelo texto constitucional. Não bastasse toda a invocação que é feita pelo preâmbulo da Constituição. Nós temos um Estado marcado como um Estado de bem-estar social. Nós temos um Estado que é um Estado constitucional e democrático de direito. E a AGU se coloca estrategicamente como essa função essencial à justiça, que faz com que o direito possa se materializar a partir da execução de políticas públicas. E é sobre isso que eu quero falar. O quanto que a advocacia pública é essencial para que realizemos as diversas políticas públicas, tanto na saúde, quanto na educação, quanto na economia, quanto na diversidade, na pluralidade, no combate aos sistemas de opressão, no combate ao racismo estrutural, institucional, o quanto que é missão de qualquer advogado e advogada pública que entende o seu cargo como uma vocação para o exercício do bem comum, para o exercício do serviço público, do servir ao público, é que nós colocamos a advocacia de Estado como estratégica para garantir o que os nossos constituintes previram como projeto de nação, como projeto de Estado, como projeto de unificação política de um povo. Essa Constituição, que é a primeira da história do país a quebrar o pacto de silenciamento racial, por exemplo. A primeira Constituição que demonstra que existe um mito muito maior do que todos os mitos, que é o mito da democracia racial no país. Essa Constituição que criminaliza o racismo, essa Constituição que garante a todos saúde e diz que é obrigação e dever do Estado garantir essa saúde. Essa Constituição que garante a educação pública de qualidade para todas. Essa Constituição que garante a educação superior, o ensino público gratuito, e que deve se manter a qualidade sempre. Então, independentemente de qualquer tipo de governo ou de qualquer ideologia partidária, nós temos que pensar a advocacia de Estado como a advocacia de Estado brasileiro. E se a gente remontar as contribuições essencialistas ontológicas do que é Estado, vamos saber que um dos elementos essenciais do Estado é o povo. Em última análise, a advocacia de Estado garante os direitos e a execução e a materialização dos direitos do povo brasileiro. E é sobre esse ponto que eu queria realmente convocar e convidar todas as colegas e todos os colegas a essa reflexão. Será que eu estou exercendo a minha função pública de acordo com esses ditames constitucionais? Será que eu estou me preocupando com o antes, com o durante e com o depois? Será que eu estou realmente exercendo a função que eu entendo ser a de advocacia de Estado, que é a de garantir a execução dos direitos fundamentais, sobretudo dos direitos sociais? A Constituição de 1988 ela é um grande portal para uma nova realidade de diversas políticas públicas no âmbito social, no âmbito de preservação do meio ambiente, no âmbito de garantia dos direitos dos povos indígenas. Essa Constituição é uma Constituição paradigma e o nosso papel enquanto advogadas e advogados do Estado brasileiro e, em última análise, do povo brasileiro, é garantir não só as vitórias no ponto de vista processual, é garantir as vitórias do direito, é garantir a vitória desse intercâmbio entre direito e política que é o texto constitucional, desse acoplamento estrutural que ressoa por todos os demais sistemas sociais, dentro dessa perspectiva, e como bem colocou, vou citar mais uma vez a doutora Vanice, que foi maravilhosa a fala dela, inclusive eu reformulei o que estava falando, porque muitas das coisas coincidiam realmente, no sentido de que a gente precisa dar ênfase a essa atuação não litigante. Por óbvio que é muito importante a gente ser um órgão superavitário, como eu costumo dizer. O último dado que eu tenho é o de 2016, ou 2017, que foram mais de 78 bilhões arrecadados ou economizados pela atuação da AGU em nível nacional. Ou seja, 72 trilhões, né? Ou seja, a gente tem aí um órgão superavitário dentro de todo o contexto.
mas a gente tem que considerar o papel da consultoria e da assessoria à administração pública como fundamental, porque a gente não pode esquecer que quem materializa o direito, quem materializa na prática as políticas públicas, quem materializa na prática as transformações é justamente a administração pública. E esse andar ao lado da administração pública significa orientar os gestores públicos, as gestoras públicas, sobre como se deve materializar a Constituição, para uma aplicabilidade, além da aplicabilidade formal, para uma aplicabilidade material. E para isso, gente, a gente precisa de uma advocacia pública fortalecida. A gente precisa de respeito às prerrogativas da advogada e do advogado do Estado brasileiro. Nós precisamos fortalecer todos os ambientes nos quais atuamos para que a gente atue de forma eu ia dizer norteada, mas eu estou mudando um pouco o meu vocabulário e eu entendo que a gente tem que atuar de uma maneira suleada, a partir das perspectivas trazidas pelo constitucionalismo do Sul Global, a partir das perspectivas trazidas pelas intelectuais negras que falam e que constroem uma epistemologia aqui, dessa encruzilhada, a partir desses pontos de vista plurais que podem colaborar e muito para a construção e solidificação da Advocacia Geral da União como órgão efetivamente estratégico na materialização de todas as políticas públicas. O nosso compromisso é um compromisso com o Estado brasileiro, com um projeto de nação. O nosso compromisso é com um Estado que efetivamente consiga erradicar a miséria, a pobreza, que consiga erradicar a fome. É um compromisso que a gente tem com todo e toda cidadão e cidadã brasileira, que vai até o INSS buscar seu benefício, o seu auxílio. Sem essas políticas, a gente não tem um Estado possível, um Estado social possível. E eu convoco todos e todas vocês a essa reflexão, realmente, do papel da advocacia de Estado, do papel do que é ser advogado público e advogada pública. E aí eu vou encaminhar para o meu encerramento, né? Já vi aqui no chat que eu vou até mais 3 minutos. Nesses três últimos minutos eu vou pedir para que a gente olhe para a nossa instituição, para que a gente olhe no sentido de que esse fortalecimento só pode ser possível a partir de diversidade, porque a diversidade é um valor em si. A diversidade traz consigo o que a gente pode chamar de multipotência, de multipotencialidade. Ter nos quadros da AGU pessoas de origens diversas, ter nos quadros da AGU mais pessoas negras, mais pessoas indígenas, mais mulheres nos cargos de direção, mais mulheres nos cargos de chefia, assessoramento. A gente ter na AGU uma mais pluralidade significa potencializar a AGU na solução de problemas. A gente sabe que quanto mais plurais são as visões, mais nos aproximamos de conseguir atuar e dar respostas possíveis aos problemas multicomplexos, aos problemas plurais do que a gente chama de pós-modernidade. Então, eu convido a própria instituição a olhar, a fazer esse olhar. E eu digo que a escola da AGU é estratégica. A escola da AGU é estratégica porque a escola da AGU ela pode e deve ter esse compromisso de construir uma ética corporativa por meio de um compliance de inclusão, diversidade. Nós temos que também formar dentro dos quadros da AGU para lidar com a execução de políticas públicas. Como é que se pode falar da execução de políticas públicas para a proteção dos povos indígenas com pessoas que não têm conhecimento sobre a peculiaridade desses povos? Como é que a gente pode falar de execução de políticas públicas para os povos quilombolas, para os remanescentes dos quilombos, se nós não temos os conhecimentos sobre isso? Então, eu convido a escola da AGU também a fazer essa reflexão, o quanto que a gente está dedicando de tempo a trazer essas discussões para o âmbito da corporação, do âmbito da educação corporativa, o quanto que nós estamos construindo para além do processo, para o direito material, para a compreensão da complexidade, enquanto nós não tivermos um quadro plural.
enquanto formos mulheres negras apenas menos de 3% da Advocacia Geral da União, nós temos que convidar essas mulheres, essas intelectuais, para falarem no âmbito da escola da AGU, como foi feito hoje. Eu agradeço imensamente pelo convite, mas não como negra única nos espaços. A gente tem que pluralizar esse debate, a gente tem que trazer cursos que sejam oportunizada voz e espaço de fala para povos indígenas, para que eles possam dizer como é que a política pública e como é que a advocacia de Estado pode materializar e concretizar a sua defesa. Nós temos que trazer toda essa pluralidade para o debate para que a gente possa construir uma advocacia de Estado plural, uma advocacia de Estado, né, que realmente represente todo o povo brasileiro, toda a pluralidade que é esse Brasil. Então, eu agradeço imensamente por essa oportunidade de compartilhar aqui. Tudo o que eu falei se coloque como reflexão e como, vamos dizer, uma enunciação propositiva, para que a gente realmente possa construir uma advocacia de Estado fortalecida, para que a gente possa construir uma advocacia de Estado que não reproduza o capacitismo, o racismo, o machismo, o etarismo. Nós precisamos cuidar dos nossos aposentados e aposentadas, nós precisamos cuidar dos membros e membras que são minorias, nós precisamos, sim, fazer esse exercício e que tudo isso seja colocado aqui de forma propositiva, me colocando sempre, sempre, sempre à disposição da Escola da Advocacia Geral da União, que é meu órgão de coração, que é um órgão que faz com que eu me apaixone todos os dias pela advocacia de Estado. Então, agradeço imensamente, Marco, Rodrigo, Danilo, por esse espaço que me foi dado. Doutora Chiara, saiba que nós é que agradecemos a sua participação, né? Você que é uma estudiosa e doutoranda